Presidente, senador Jorge Viana, senhoras senadoras, senhores senadores. A decisão da Agência de Classificação de Risco, Standard & Poor's, de rebaixar a nota de crédito do Brasil não se restringe apenas à evidente deterioração das condições econômicas brasileiras. Corrobora a péssima qualidade do conjunto da obra de um governo que mais prejudica do que ajuda o país. Coroa uma temporada de equívocos, atesta um rol de desacertos que só cresce dia após dia. Aconteceu o que era esperado. A Standard & Poor's anunciou no fim da tarde de ontem que a nota de crédito soberano do Brasil foi reduzida de BBB para BBB-, colocando-nos no mesmo barco de países em crise como a Espanha. Por trás dessa sopa de letrinha estão avaliações que balizam os negócios no mundo todo. O rebaixamento significa que crer no Brasil ficou um pouco mais arriscado e muito caro. Nossas perspectivas pioraram, goste das agências de rating ou não. A Standard & Poor's citou a deterioração das contas públicas, o endividamento ascendente e os prognósticos declinantes para o crescimento da nossa economia como razões para a decisão, de resto, já esperada. Alguém há de contestar? Noves fora o esperneio mais que previsto do governo? Ninguém. Nem é preciso agência internacional para verificar que as coisas no país não vão bem. Basta olhar em volta. Objetivamente, os dados são todos ruins, sem sinais de melhora à vista. A média de crescimento econômico é baixíssima, na lanterna dos países da América do Sul. A Venezuela não conta. A inflação continua subindo, a despeito de praticarmos as mais altas taxas de juros do mundo. Basta ir a uma feira para perceber o quanto a comida está doendo no bolso. O Brasil isola-se cada vez mais do resto do mundo, não consegue expandir a exportação e aumenta o rombo nas contas externas. A dívida bruta, que não esconde as maquiagens, é o dobro da média de países emergentes. Os gastos correntes explodem, enquanto os investimentos necessários para destravar o país não acontecem. Há um nítido desalento em relação às perspectivas do Brasil. As decisões econômicas são tomadas em bases frágeis, as opções são temerárias e o compromisso público se vê subjugado às conveniências eleitorais. A impressão que se tem é de uma volta a um passado de remendos, improvisos e imprevidências que imaginava-se havia sido extirpado da vida nacional. A gestão do país vive de manobra atrás de manobra. Se as previsões oficiais não saem como previsto, remendam-se os números, fabrica-se alguma solução de conveniência e torna-se mais uma montanha bilionária de dinheiro público. Se é preciso algo mais palpável para dar materialidade ao desatino em marcha, basta olhar o que acontece hoje com as empresas públicas em processo de desmanche. Tanto que as notas da Petrobras e da Eletrobras também foram rebaixadas ontem pela Standard & Poor's e a lambança no setor elétrico. Ainda assim, o governo brasileiro considera inconsistente a decisão da agência. O adjetivo é perfeito, mas para aquilo que a gestão petista está cometendo aqui dentro. A avaliação da Standard & Poor's é apenas uma percepção externa a mais sobre o que os brasileiros assistem cotidianamente no país. Mais um degrau de queda e passaremos à condição de economia especulativa. Repito, mais um degrau de queda e passaremos à condição de economia especulativa. Não será surpresa se outras agências importantes de rating, como a Fitch e a Moody's, vierem na mesma toada. O Brasil foi rebaixado no mesmo momento em que as economias concorrentes, como o México, estão sendo promovidas. Falta-nos o que lá está sobrando: coragem para fazer reformas que oxigenem a economia,
reduzam o peso sufocante do Estado e abram espaço para maior participação da iniciativa privada com investimentos que melhorem as condições de vida da população. A erosão das condições econômicas do Brasil não é obra do acaso. Tem sido construção lenta, segura e gradual. Desde 2008 é assim. A princípio, a política de estímulo funcionou e evitou que o Brasil decaísse, junto com os demais países, no rastro da crise global. A partir de então, contudo, tornou-se um instrumento político que o PT tenta manejar para manter-se no comando do país. Deu certo em 2010, mas não tem como continuar dando certo agora. Nestes últimos anos, acentuaram-se a maquiagem das contas, a depredação do patrimônio público, a deterioração das perspectivas de desenvolvimento. Junte-se a isso a evidente incapacidade exibida pela presidente Dilma Rousseff para lidar com situações adversas, para bem gerir o país e dar-lhe o rumo necessário para superar as dificuldades. A pior é consistente e o conjunto da obra merece a segunda divisão. Concluo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, mencionando o trecho extraído do blog da competente jornalista Miriam Leitão. Aspas. Nada do que diz a Standard & Poor's em seu relatório é novidade para quem acompanha com atenção os rumos da economia brasileira. O melhor a fazer desse sinal, diz a jornalista, é corrigir os erros. O Brasil não fez o dever de casa, por isso teve a nota rebaixada pela agência Standard & Poor's. Todos os indicadores das contas públicas têm piorado nos últimos anos. A dívida bruta aumentou, o déficit nominal subiu para quase 4% do PIB. O superávit primário não apenas caiu, como só chega ao número projetado pelo governo depois de muito truque contábil. Diz ainda a jornalista. Por exemplo, ao fazer a previsão do que vai economizar em 2014, o governo previu que o déficit da Previdência seria de 40 bilhões de reais. Mas o próprio ministro da área estimou o déficit da Previdência em 50 bilhões de reais. Porque no ano passado tinha ficado em 49 bilhões de reais. Só por isso já se vê que o governo forçou a mão para chegar ao número. Fecho aspas, é o que diz o artigo da jornalista Miriam Leitão. Então, senhoras e senhores senadores, nós estamos chegando a um ponto em que não dá mais para esconder o grau de deterioração da economia brasileira. Lamentavelmente, temos que agir no sentido de que as mudanças, as reformas que são necessárias sejam feitas e que seja essa a primeira ação do próximo governo que será eleito em 2014 e, quiçá, seja o senador Aécio Neves a dirigir o nosso país a partir de 1º de janeiro de 2015. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.